Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer uma coisa muito interessante. Uma pintura em preto e branco no xadrez preto. Então, aqui eu tenho uma blusinha. Eu fiz alguns desenhos até esse daqui eu gostei, mas ficou muito grande. Até eu conseguir chegar nesse daqui, que foi a forma que eu achei melhor. Eu passei aqui pro tecido. Esse tecido é um crepe, acho. Eu já comprei a blusinha pronta e eu quero enfeitar ela um pouco, porque ela é bem simplesinha. Então eu vou pintar só com preto e branco. Eu passei com carbono preto e reforcei inteirinho com grafite. Se vocês fizerem numa blusa, numa camiseta de cor lisa, creio que vai ser bem mais fácil. Isso daqui vai dar um pouco de trabalho para pintar, mas eu acredito que vai ficar bem bonito. Vou trabalhar com o preto e com o branco. Eu tenho o risco aqui do lado, porque aqui tá meio confuso ainda, não tem todas as linhas. Mas assim, trabalhando com o pincelzinho número 6 aparado. Vou fazer aqui, ó, essas folhinhas pequenas. Primeiro, eu vou usar o preto. Vou fazer a linha do meio. Aí, eu vou puxar pra lá, ó, tô puxando nesse sentido. E depois, eu passo aqui, ó, no contorno de fora, puxando pra dentro, aqui pra fora, aqui pra dentro. Agora, eu já vou pegar o branco sem lavar meu pincel. Eu vou colocar uma linha aqui também, mas você viu que eu não pus assim, reto? Eu coloquei alguns pontinhos e eu vou puxar. Ó, puxei pra fora e puxei pra dentro. É o mesmo movimento repetido. Veja, aqui, coloquei no meio, puxo pra fora. Coloco aqui, ó, no contorno de fora e puxo pra dentro. Depois eu pego o branco. Faço aqui no meio uma linha, puxo pra fora. E depois faço aqui por fora e puxo pra dentro. Eu não vou retocar muito. Essa tinta, ela vai sumir um pouco, porque o tecido não é algodão, é tipo um crepe. Mas a tinta pega pra fora e agora pra dentro. Aí com o branco, ó. Não quero fazer uma coisa muito certinha, tá? Porque essa pintura aqui a gente não vai trabalhar a fundo, a gente não vai trabalhar outros detalhes. Então, é só mesmo o contraste do branco e do preto. Depois que secar, nós vamos fazer ainda um detalhezinho com o pincelzinho 0, só para fazer uns arremates, tá? Agora, nós vamos trabalhar esta flor. Eu vou começar com o preto aqui, ó. Aqui nós temos duas folhas. Então, eu vou fazer uma sombra aqui embaixo, separando a flor das folhas. Aqui, a gente tem aquelas sépalas. Ó, tá bem aqui assim. Aqui a gente tem uma sépala, que é aquela parte mais comprida. Eu tô fazendo um sombreado em volta, tá? Você viu que sobrou só um pedacinho aqui. Então, eu só vou pôr um pouquinho do branco aqui e um pouquinho do branco aqui, ó. Aqui é aquela parte mais comprida do cabinho, que eu já vou fazer, ó, pincelada de branco. Do lado pode ficar assim bem definido. Você viu que tá até parecendo xadrez? Eu quero que apareça. Agora, eu vou fazer essa pétala aqui. Essa pétala, ela tá por baixo daquela dali. Mas ela tá por cima aqui, ó. Então, eu vou colocar o preto aqui, nessa parte.
E vou dar uma pincelada de branco aqui, ó. Vou fazer esta do mesmo jeito. Preto e o branco. Agora eu vou fazer essa pétala aqui. E já vou colocar nessa daqui também, ó. Olha que fácil. Agora, embaixo, o branco. Aqui também, ó, embaixo, o branco. Às vezes precisa dar mais de uma pincelada. Agora, esta daqui, que é uma pequenininha. Esta daqui. Branquinho nela. Branquinho nesta também. Ficou essa pétala aqui do meio e as sépalas. Então, para fazer, eu só vou separar aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de preto aqui na base e vou separar. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 sépalas. Estas sépalas, eu vou dar uma pincelada só de branco, ó. Coloco bem aqui e puxo. Ó, ficou pronto. Pro lado de cá, a mesma coisa. E agora, aqui, isso daqui não é uma sépola, isso daqui é aquela parte final do cabinho. Então, a sépola vai sair daqui, ó, pros dois lados, tá vendo? Puxei, ó. Se você quiser, pode até fazer uma ao contrário, assim, pra marcar aqui a pontinha. Ó, tá vendo? Agora, essa pétala aqui, a pétala maior que tá por cima, eu vou colocar... Aqui a gente tem um risquinho. Se você olhar lá no teu risco, você vai ver que tem uma divisãozinha, assim. Então, eu vou colocar um pouquinho de preto ali e vou colocar um pouco de preto aqui, ó. Aí, agora eu lavo o meu pincel para colocar o branco. E esse branco, eu vou colocar aqui arrematando ali todo o contorno e dou uma esfumaçada. Agora, aqui também, ó, aquele risquinho era essa divisão aqui. Aqui vai ficar um contraste. E a gente vai limpando o pincel. Vai misturando. Se você perceber que tá ficando branco demais, então você volta com o preto. Aqui o meu, ó, tá um cinza escuro. Como eu quero que fique essa transparência, não vou colocar mais. Eu já vou colocar as dobrinhas. Pego o branco só de um lado, tá? A tinta tá aqui, aqui não tem. Então, agora eu vou colocar dobrinha. Eu vou colocar a dobrinha aqui. 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 Você viu que sempre do lado contrário. Onde tá mais escuro. E eu tô colocando uma pincelada. Não coloco o pincel assim. Coloco o pincel assim, ó. E aqui. E agora, aqui e aqui. Então, eu faço uma aqui. Você viu que essa eu fiz mais gordinha. E ela tem que fechar aqui, ó. Com essa linha. E depois pro lado de lá, eu não posso fazer assim. Então, eu vou fazer esse movimento com o pincel. Ó, a tinta, a ponta do pincel tem que ficar sempre pra dentro. E aqui também, ó, tem que fechar. Pontinha. Você viu que deu bem certinho ali? Um pouquinho mais de branco aqui. Um pouquinho mais de branco aqui. Já vou deixar um pouquinho mais de branco aqui. Porque nessa eu não vou voltar fazendo acabamento. Já quero deixar ela pronta.
A tinta, ela tá totalmente molhada ainda. Tô só iluminando um pouquinho mais. E vou deixar assim meio manchadinho. Esse daqui também vou iluminar um pouquinho mais os ladinhos. Aqui é um cabinho. As pontinhas das sépalas. Aqui nós temos a rosa virada. Esse botãozinho aqui, eu vou começar fazendo aqui, ó. Temos uma pétala aqui atrás. Então, eu vou colocar o preto nele, já vou colocar o branco. Agora, aqui embaixo, a gente tem um fundo e eu vou preencher de preto. Aqui, ó. Aqui a gente tem a pétala da rosa. Aqui é o botão, aqui é um fundo. Aqui é uma folha. Aqui, ó, até aqui eu vou deixar assim, sumindo a tinta. Limpando o pincel. Nesse escuro aqui, vou pegar uma pinceladinha de branco. Eu tenho 3 sépalas, tá? Uma que ficou lá por trás da rosa. Aqui, ó, eu tenho 2. E aqui no meio eu tenho a terceira. Pronto. Lavo meu pincel e volto trabalhando essa pétala aqui. E essa pétala aqui eu tenho uma dobrinha, então eu vou deixar o espaço da dobrinha porque eu quero que fique bem branquinho. Você viu que eu coloquei a sombra aqui, ó, atrás da dobrinha? E só fui espalhando ela pra fora, todo o espaço. Lavo o pincel, seco bem pra não ficar com água ali, porque senão vai correr muito a tinta. Agora o branco. Primeiro eu vou fazer esse lado aqui, ó. Vou começar aqui de cima. Vou fazendo essa linha. Até ali embaixo. Dou uma esfumaçada. E agora a segunda linha. Nessa segunda linha, eu quero uma dobrinha. Olha só. Esse lado de cá, vou colocar o branco e vou esfumaçar também. Vai ficar um cinza, só que ali perto da dobrinha vai ficar bem escuro, bem preto. Aqui acho que precisa até um pouquinho mais de branco, porque tá aparecendo muito xadrez. Quero que fique meio transparente, mas não tanto. Olha, vou voltar com uma pontinha de preto. Já em seguida, eu vou colocar um pouquinho mais de branco. Só para dar uma realçada. Se você tá trabalhando um tecido que absorve mais a tinta, aí você não precisa fazer essa segunda parte de branco na hora, porque a tinta já vai dar cobertura. A minha não dá muito, então por isso que eu tô fazendo. Pronto. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, essas folhas. Eu tenho aqui, ó, 4 folhas. Eu tô fazendo o desenho aqui do fundo, que tá entre elas. Vou deixar escurão. Agora eu começo por essa folha aqui, que é a que tá mais por trás. No meu risco, eu deixo sempre o espaço com a folha, eu faço assim. Aqui, ó. Eu desenho a folha, aí tem no meio o risco, e esses 2 tracinhos, eles mostram o lado onde você vai começar com a sombra, porque daí vai dar certo. Ó, coloquei pra cá, tá? Agora, esse lado eu vou colocar pra dentro, tá?
Passei o traço, puxei para o lado que tá sinalizado no desenho. Aí eu venho aqui do outro lado, na outra borda, e puxo para dentro. Você viu que ficou um espaço aqui e um espaço aqui. E é nesse espaço que eu vou colocar o branco. Viu? Aqui, ó, já formei um lado da folha. Agora, eu vou repetir desse lado o branco. E assim, a gente vai ter uma luz, uma sombra, uma luz e uma sombra. Aqui embaixo, a folha fica assim, ó, redondinha. Lavo meu pincel e vou fazer a outra. A próxima é essa daqui. Então, aqui tá o meinho dela. Puxo a tinta, o risquinho tá para esse lado. Do lado de cá, eu vou colocar uma sombra, mas eu não vou chegar ali, porque ali eu já tenho sombra. Essa flor aqui, a pétala dela tá por trás da folha. Então, eu vou deixar uma bordinha para eu me lembrar que ali eu tenho que pôr uma luz. Tinta branca, aqui, ó, passo por cima dessa, né, a luz. Aí eu vou dando pinceladas nesse sentido. Você fez com o preto pra cá, você faz com o branco pra lá. Depois eu coloco aqui dentro e vou puxar ao contrário. Você viu que esse branco, ele não cobriu totalmente aquele preto. E esse branco aqui de dentro também não vai cobrir totalmente aquele preto. Só que eu tenho aqui aquele buraquinho que eu deixei. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Só uma pincelada de luz já vai cobrir. E aqui eu vou aproveitar e vou fazer uma dobrinha. Só isso daqui já separou. Agora, eu vou fazer esta folha aqui. Então, o centro dela tá aqui. Essa parte aqui, ela tá por baixo dessa folha e aqui por baixo da rosa. Isso quer dizer que ali vai ficar escuro, aqui vai ficar claro e eu tenho que puxar esse escuro pra cá. Colocando o branco. E de novo o branco. Pronto, agora esta folha. Aqui, ó, ela tá um pedacinho por trás daquela rosa. Quando tá por trás, tem que ficar escuro, né? Então, é assim que a gente vai fazer. E a gente vai puxar esse escuro aqui pra dentro. Só nesse pedacinho. Porque aqui, ela tem um fundo escuro ali, ela precisa ficar clara. E aqui é o centro. E esse lado aqui vai ficar escuro. Esse meio, né? Ela vai ficar bem clara ali. Por que que ela tem que ficar clara aqui e ali? Porque desse lado, ela tá por cima. Porque aqui eu preciso iluminar. Você já vai ver para dar conta do lado de cá, que tem que ficar claro também. Olha, esse lado aqui inteiro, ela tem que ficar clara, porque ela tá por cima de tudo isso que tá aqui. Aqui, ó. Esse lado todo tá por cima. É luz. Esse lado aqui é luz. Aqui ficou por cima, aqui tá por baixo da rosa, então é sombra. Agora, esse pedacinho é luz, porque tá por cima daquele fundo ali, escuro. Então, a gente faz assim, olha como ela fica mais clara na ponta. Mas aqui, ó, ela tá mais escurinha. Bom, agora que eu já te mostrei como que faz as folhas, eu vou fazer as folhas de lá, do lado direito, e as folhas do lado esquerdo, deixando as rosas para mostrar para você como que faz.
Agora que essas folhas estão praticamente secas, eu vou usar o pincel zero e eu vou fazer um detalhe. Ó, passo um tracinho no centro. Aqui, ó, vou passar um pouquinho para fora, fazendo uns arabescos. Aqui, onde uma tá por cima da outra, eu dou uma reforçada. Assim, ó. Só um detalhezinho, tá vendo? Não desenhe muito, deixa assim mais solto. Aqui tem uma dobrinha, então vou dar uma acentuada. Aí fica parecendo pintura. Essas ranhuras aqui você pode pôr até para os dois lados, ó, não tem problema. Aí, aqui, eu vou colocar um cabinho assim. Ó. Aqui também, na flor, a gente pode fazer um arremate nas pontinhas e onde tá por cima. Aqui na flor também, ó, a gente pode fazer um risquinho só realçando aquelas partes que ficaram por cima. Você viu que é pouca tinta e é uma pincelada só. Senão fica muito desenhado. Aqui nas folhinhas pequenas também. A pontinha. Aqui nós temos um galinho que precisa juntar essas folhinhas. Eu vou fazer com o preto, porque o branco aqui vai ficar muito clarinho, não vai aparecer. Ó, isso com o preto. Aí a gente dá uma iluminadinha com o branco. Aí ele vai aparecer. Você viu que não precisa ser uma linha sequencial, pode ser uma linha quebradinha. Aqui nesse botão também a gente pode fazer isso. E vou fazer nas outras folhas também o acabamento. Então, já fiz toda a parte de fora, agora eu tenho duas rosas e duas folhas aqui que estão por cima da rosa, então eu ainda não pintei. Eu vou virar, porque assim eu teria que pintar de cabeça para baixo. Eu pinto, mas talvez vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade. Então eu vou colocar assim, que eu vou ter as duas rosas de frente para lá. E eu vou começar por essa daqui que tá por trás. Preto e branco, começo com preto. Essa área aqui, ó, ela tá toda por trás. Inclusive aqui eu tenho um cantinho que é fundo, totalmente escuro, tá? Aqui tá por trás da folha. Eu já vou deixar um pouquinho mais escuro. Aqui também, olha o desenho da folha. Aqui temos a outra, ó. Aqui eu tenho o desenho dessa rosa. Já separamos as duas. Agora eu vou começar aqui, ó. Aqui eu tenho o miolo. Então eu vou crescendo. Eu não faço isso, não. Faz assim, vai crescendo. Coloca a tinta sempre embaixo e vai crescendo. Não é preciso cobrir tudo. Tá vendo que aqui ficou bem pretinho e aqui, ó, já ficou mais claro. E eu vou colocar cada entradinha dessas, eu vou colocar um pouquinho do preto para fazer um fundo, pra gente trabalhar o branco e ele ficar em destaque por causa do preto, que é a sombra. Posso até limpar o pincel aqui, ó, nessa área que restou da rosa. Agora, eu vou colocar uma pincelada aqui, que é o meio, e vou crescendo para um lado e para o outro.
Vou esfumaçando pra cima e pra baixo. Essa rosa não é aquela que tem bojo. Tô fazendo uma bem mais simples. Quero fazer a mesma coisa. Onde tem entranha, vou colocar um pouquinho do preto. Tá vendo? Toda essa parte, onde tem o risquinho. Se você olhar no teu risco, aqui tem risquinhos. Então, você já pode juntar. Essa rosa aqui, ó, ela tá por trás, né? Então, essa parte aqui tem que ficar bem mais escura. Vou crescer um pouquinho mais. Aqui tinha mais um também. Esta rosa aqui é esta aqui, ó. Tá vendo? Cada entradinha tem essa linha. Quando tem essa linha, então você tem que pôr o preto aqui e esfumaçar. Eu coloquei preto aqui no miolo e coloquei preto em cima dessa linha aqui, fazendo esse movimento, tá? Então, é isso daqui que a gente tem. Agora, eu vou trabalhar com o branco. Não lavei meu pincel, tá? O pincel número 6. Pego um pouquinho de tinta e vou começar aqui por cima. Vou colocar esse daqui por cima. E já vou limpando o pincel assim, ó, fazendo segundas pétalas. Se você perceber que sumiu muito, daí você põe mais um pouquinho de branco no pincel. Você viu que o xadrez ainda tá aparecendo? Porque eu não tô colocando tinta pra cobrir. Eu tô colocando tinta só pra fazer a forma da rosa. Aqui eu vou ter um pouquinho. Aqui eu tenho um pouquinho. Aqui eu tenho uma outra pétala, tem um risco aqui, ó, desse jeito. Não vou chegar aqui porque essa rosa tá por cima. Então, só vou dar uma esfumaçada. Vou descer um pouquinho mais isso aqui, ó, uma pincelada. Aqui também eu posso pôr uma pincelada. A tinta tá úmida, então ela vai sumir ainda um pouco. Pronto, defini. Essa parte do meio, vou trabalhar também fazendo pinceladas. Meu pincel tá com um pelo aqui a mais, vou tirar ele. Ó, você vai dando pinceladas e pode até dar uma esfumaçada, não tem problema, porque a tinta ainda vai absorver a tinta preta que tá aqui embaixo. Aí que tá. Quando você tá fazendo aquela que tem bojo, é tudo definido. Quando você tá fazendo essa aqui, ela não tem uma definição prévia. Aí você tem que ir sentindo a necessidade de colocar a pincelada para formar a rosa. Eu acho essa daqui um pouquinho mais difícil, mas tem gente que tem mais facilidade nessa, então é por isso que eu tô fazendo. Eu gosto de variar um pouquinho o jeito para que todas as pessoas tenham facilidade de fazer. O que um não consegue de um jeito, o outro consegue de outro, e enfim, todo mundo consegue fazer a rosa. E agora, para finalizar, enchi o pincel de tinta e vou fazer aqui uns batidinhos. Pronto, não pode ficar todo mundo pro mesmo lado, então eu vou cruzar. Aí, pronta, mais uma rosa. Agora eu já vou fazer essas outras duas folhas aqui e volto com a última rosa para você ver. Olha, resolvi mostrar a folha porque aqui tem uma particularidade. As duas folhas têm luz dos dois lados. Então, já coloquei a sombra, ó, coloquei no meio, puxei pra cá, fiz aqui a sombra desta, e aqui eu não coloquei na borda, coloquei no meio. Mesma coisa aqui. Coloquei o risco no meio, puxei pra lá, e agora aqui não coloquei também na borda, deixei um pedacinho pra eu saber onde tá o risco. Coloco o branco, arranhando. Aqui, ó, eu vou puxar
porque eu quero que fique bem branquinho ali. Aqui eu tenho um pedacinho também e o contorno de fora, leva o branco puro. Aí, agora aqui eu não puxei o branco, porque esta vai levar o branco aqui. Você viu que eu carrego mesmo o pincel? Deixo bem cheinho de tinta. Aí ele vai ficar bem mais branco ali do que aqui, onde tem um preto. E aí ele vai ficar meio acinzentado. No meio, essa folha tá por cima dessa outra também. Então, toda essa área aqui, ó, tem que levar um pouquinho de luz. E aqui dentro também. Olha como que ela vai ficar. Meio manchada. Pontinha. Aqui, ó, vai ficar um pouquinho de escuro. É assim mesmo. Tem que terminar essa de cá. Também com umas pinceladinhas de branco. Aqui eu já tenho um fundo preto. Eu preciso unir essas folhinhas. Eu vou fazer um galinho aqui para poder juntar todas elas. E aqui a gente já faz também o acabamento. Elas estão assim bem claras, mas elas vão ficar mais escuras daqui a pouco. Pronto, agora vamos à rosa. Começando pelo meio, crescendo pro lado. Olha, eu já vou até subir nas divisões, para eu não perder o risco, que isso acontece também. Aí, se acontecer com você, olhe no desenho que você tem. Agora eu vou crescer o fundo de dentro, ó, no miolo. Aqui embaixo, na metade dessa distância, eu coloco também um pouco, bem no meio, tá vendo? Um sorriso aqui. Aí já fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Vou fechar aqui e aqui. Agora, eu vou só limpando o meu pincel, assim, um pouquinho de tinta. Eu vou limpando o pincel para cobrir um pouquinho, disfarçar um pouquinho aqui o xadrez. E tirar aqui, ó, eu não posso ter linhas. Eu ponho a tinta e eu tenho que esfumaçar para os dois lados. Tá, não vou lavar, ó, meu pincel tá bem limpo, não vou lavar e já vou começar com o branco aqui, ó, bem no meio. Lembrando que a rosa, ela não tem que ficar igual. A sua não tem que ficar igual à minha. Esta não tem que ficar igual a esta. Na natureza, as flores não são iguais. Elas seguem o mesmo padrão, mas elas não são iguais. Aqui eu preciso bastante branco, porque esta rosa tá por cima. Aqui também, ó, bastante branco. Vou colocar assim, vou puxando. Mesmo assim, o branco ainda permite uma transparência do cinza ali. Essa também tá por cima. Você viu o lado que eu tô puxando essa tinta? Ó, esse eu puxei pra cá. E esse eu tô puxando pra lá. Se você conseguir deixar um arranhado assim, ó, fica legal. E essa daqui, eu vou puxar pra dentro. Aqui eu fiz esse sentido. E aqui eu faço esse sentido. Mais uma pincelada aqui. E mais uma aqui que vai arrematar a pétala. Aqui eu vou dar 3 pinceladas. Você viu que praticamente fechei aqui, ó, o miolo da rosa.
E agora aqui eu vou fazer isso aqui, ó. É como se tivesse uma pétala bem no meio virada para trás, mas como ela ficou mais aberta, ó, embaixo você tem o crespinho. E em cima tem que ficar reto. Não, precisa ficar reto aqui, mas tem que ficar curvo. Quero que a pontinha apareça. Eu vou dar uma retocadinha só na linha onde ficou por cima, para deixar mais clarinho. E aqui no meio agora eu vou colocar os pontinhos. Coloquei demais, vou lavar o pincel. Um pouco mais, porque essa tá bem mais aberta. Bem no meio mais clarinho. Isso. Eu tenho o pincel sujinho de tinta preta. E eu vou fazer só assim, ó, um esfumaçadinho aqui. Viu que eu nem peguei tinta. É só mesmo pra não ficar... Eu não quero que fique parecendo recorte. Então, todos os cantinhos em volta do trabalho, eu vou fazer. É claro que você tem que reparar. Um cantinho assim, por exemplo, vai um pouquinho mais de tinta. Aqui, ó, tá bem pra fora, bem no meio, então vai um pouquinho menos. Eu quero dizer que quando tem assim uma entranha, ela tem que ficar mais escura. E à medida que vem saindo pra fora, olha, vai tendo iluminação. Então precisa ficar um pouquinho mais clarinho. Vou fazer um pouquinho aqui na ponta também, que eu ainda não tinha feito. Tá vendo? Eu não tô colocando tinta, é só uma sujeirinha. Ali já tá bom, vou fazer o lado de cá também, daí já te mostro o trabalho todo. Terminei, agora eu vou girar aqui e vou mostrar pra você inteiro. Aqui na manga, a tábua vem aqui reto, né? Então eu coloquei um pedacinho de isopor aqui só pra não sujar o outro lado do tecido. Então aqui tem o trabalho inteiro, pra você ver. Parece que tá meio tremendo por causa do xadrez, mas acredito que dá pra acompanhar bem. E esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até a próxima aula!